ações de equiparação do adicional de compensação por disponibilidade militar devem ser julgadas improcedentes. Do que eu estou falando? A gente já vai ver aqui, eu vou fazer as honras da casa aqui primeiro. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça o site augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais pessoas. Muito bem. Eu vou falar desse tema aqui, é o tema 1175 lá do STF, tá, gente? Esse tema aqui é o seguinte, do que se trata? Vocês lembram que muitas pessoas ingressaram com ações judiciais pedindo a majoração do seu adicional de compensação por disponibilidade militar. Por quê? Porque a Lei 13.954, ela trouxe uma tabela do adicional de compensação por disponibilidade militar, que é aquele adicional que vem a substituir, na verdade, foi criado e não houve a possibilidade de acumulação do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço, certo? E aí foi implementado uma tabela desse adicional, dividindo, separando os militares ali ou por graduação ou por posto, tá? Variando de 5% a 32% entre os praças, de 5% a 32% entre os oficiais e depois podendo chegar até 41% no caso dos oficiais generais. Tá? Então essa é mais ou menos a tabela, estou trazendo aqui de forma simplificada para você. Você pode entrar na Lei 13.954, vou deixar o link aqui para vocês aqui embaixo, clica lá e olha a tabela, lá embaixo o anexo 2 ou 3 da Lei 13.954, você já acessa lá e pode ver quais são os percentuais por posto do adicional de compensação por disponibilidade militar, tá? Eu queria deixar com vocês nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Estou vendo que tem muita gente aqui que está assistindo o vídeo e que não deu like no vídeo ainda, tá? Então todo mundo corre lá e dá um like no vídeo. Por quê? Por que isso? Porque é assim que o YouTube vai saber que vocês querem mais vídeos como esse, ou mais vídeos sobre esse conteúdo, sobre adicional de compensação por disponibilidade militar, sobre adicional militar, sobre adicional por tempo de serviço, sobre pensão militar, sobre 1,5%, a possibilidade ou não de retornar ao FUSEX, ao FUNSA, ao FUSMA, sobre a possibilidade de acumular proventos de pensões mais pensões, para que vocês entendam exatamente do que se trata, vocês consigam ver mais vídeos como esse. Mas serão mais vídeos meus? Certamente, mas serão mais vídeos também de outros colegas advogados que entregam conteúdo gratuito aqui no YouTube e de outros militares que entregam também conteúdo aqui no YouTube. Então, é assim que o YouTube vai saber. Então, todo mundo para agora e corre lá e dá um tapa no like, que é o melhor jeito de você continuar recebendo tudo que nós entregamos aqui nesse canal e outros colegas também o fazem, tá? Então, estou falando então do tema 1175, tá? Que disse que não pode equiparar os proventos de militares, no caso, o adicional de compensação por disponibilidade militar, equiparar ao mais alto, porque existe uma súmula vinculante que diz que não pode nesse sentido. Por quê? Porque os militares que ganhavam 5%, 6%, 12%, 21%, 26% de adicional de compensação por disponibilidade militar, disseram assim, olha, não tem porquê eu ficar recebendo um adicional menor se a disponibilidade do militar é a mesma. E isso eu defendo, tá, gente? Que a disponibilidade do militar é a mesma se não for maior para os militares mais modernos. E aí eu estou falando principalmente de soldado e cabo, tá? Por quê? Porque a responsabilidade de um coronel, a responsabilidade de um comandante, ela é mais alta, obviamente. Ela tem muito mais pessoas, muito mais militares que dependem dele, dependem do seu comando e que estão sob a sua liderança. Ok. Agora, a disponibilidade,
ela pode ser no mínimo a mesma, ou ela pode ser muito maior para aqueles militares mais modernos. Eu queria compartilhar com vocês aqui alguns relatos de militares que me dizem que ficam 115 horas por semana no quartel. Se você dividir isso por 7, vamos fazer essa conta aqui, gente, para não parecer que a gente está exagerando. Então, 115 dividido por 7. Dá uma média de 16 horas por dia no quartel. Como é que é isso? O militar tira a escala de 1 por 1, que ele fica de serviço um dia e não fica de serviço no outro. Só que no dia que ele não está de serviço, ele cumpre o expediente normalmente. Então ele já fica pelo quartel, ou já dorme no quartel, porque ele vai estar de serviço no dia seguinte de manhã. Então, em média, eu tenho aqui alguns militares, não é um relato avulso, vários militares já me relataram que ficam por semana 115 horas dentro do quartel. Então, assim, se isso não é disponibilidade, senhores, eu não sei dizer mais o que pode ser considerado disponibilidade. Então, quanto à responsabilidade de um comandante, de um coronel, de um oficial general, ok, mas ele já é remunerado por essa responsabilidade porque ele tem o soldo maior, ele tem outros adicionais, ele tem cursos que ele fez, mas a disponibilidade ou ela é a mesma, ou ela pode ser até maior de militares mais modernos, tá? Então, qual foi o fundamento da negativa aqui dessas ações de equiparação, para equiparar o adicional de 5% para 41%, de 26% para 41%, para nivelar o adicional igual para todo mundo, tá? Sendo que não pode, a utilização da súmula vinculante número 37, dizendo que não pode ser utilizado o Poder Judiciário para conceder reajustes ou aumentos para servidores, utilizando o fundamento da isonomia. Primeiro ponto, militares não são servidores. Segundo ponto, o que está sendo reajustado aqui ou concedido não são proventos, não são vencimentos, são proventos. Então essa súmula aqui ela foi pensada e feita para o civil, ela não foi pensada para o militar. E aí, assim, nós sabemos as diferenças dos militares, entre os militares e civis. O militar é o único que faz um juramento de defender a pátria, inclusive com a própria vida. Servidor nenhum faz isso, né? E nós temos muitas restrições aos militares que os civis não têm. Então, muitas vezes os julgamentos fazem essa distinção, fazem isso muito bem feito, mas aí na hora de conceder algum tipo de vantagem, trazem uma súmula da manga lá, que é aplicada ao civil e aplicam aos militares. Então, a primeira ressalva, a não aplicação da súmula vinculante número 37. Mas ela foi aplicada nesse caso aqui, porque é um tema de repercussão geral, e que foi reconhecido que há pelo menos 1000 e poucas ações judiciais nesse sentido, e está sendo negado aqui, na verdade já foi negado. Eu estou trazendo esse tema aqui só para ficar completo, que eu trouxe o tema 1177 ontem, estou trazendo o tema 1175 hoje aqui no canal, tá? Então, essas ações de equiparação do adicional de compensação por disponibilidade militar até 41% deverão ser negadas, porque o tema foi pacificado aqui no tema 1175 no STF nesse sentido, tá? E a tese toda era dizendo que se havia um reajuste, deveria ser feito para todos, deveria ser feito da mesma forma, só que essa tese não foi aproveitada daquelas teses de reajuste de 28,86%, só que naquela época o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, ele tinha outra redação, era uma época que militares e servidores, o militar ainda era considerado servidor, agora não é mais, então mudou um pouco isso, mas eu acho muito indevida, penso que não deveria ser aplicada a súmula vinculante número 37, especialmente porque ela foi feita e pensada por civil e não para o militar. Queria saber de vocês o que vocês acham disso, tá? E se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra 3 vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você, para mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.